Mais uma vez, sejam bem-vindos à comunidade adventista de Adrianópolis. Que bom que você pôde estar nesta manhã aqui. Um lugar para adorarmos a Deus, para comungarmos com o céu. Tecnicamente, esta é a última vez que estou aqui conduzindo a mensagem, não? Nós tivemos agora uma pequena série com a Lena sobre encontros. Vários encontros. Encontros extraordinários com Cristo. Hoje nós somos convidados a também participarmos de um encontro, mas agora não ouvirmos de um encontro, mas nós termos um encontro de forma especial com Deus. Vocês perceberam que logo que chegamos tinha ali algumas bacias, água. A maioria de nós aqui já está acostumado com esse movimento. Mas quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, no capítulo 13. Evangelho de João, no capítulo 13. Enquanto você está abrindo a sua Bíblia, guarde algumas informações importantes que vou lhe dar agora. No sábado que vem, lembra, nós teremos aqui um programa diferente. Ele foi pensado nas famílias da nossa comunidade, nos casais. Mas não apenas para aqueles que são membros dessa comunidade. É uma ocasião extraordinária para você convidar um amigo, um casal amigo para estar aqui. Teremos alguém de fora, especialista em família, que estará falando para nós no sábado que vem. Vai ser tudo diferente, vocês vão perceber que vai ser muito diferente. Vale a pena você convidar alguém para estar aqui. Uma outra informação importante também. Está se aproximando o Carnaval. Nós estivemos reunidos aqui com a liderança da igreja na semana passada e ficou claro de que no período do Carnaval, um sábado, que será o sábado 25, é isso? 25 de fevereiro, nós não teremos atividade aqui, estará fechado. Muitos estão viajando em função de retiros de carnaval, várias pessoas, então não seria possível estarmos aqui abertos. Mas lembre-se, é somente no carnaval, tá bom? No primeiro sábado de março, o pastor Hudson estará conduzindo a mensagem aqui conosco, é somente no carnaval. Fique atento a essas duas informações. Sábado que vem, um programa de família especial. E no próximo carnaval, nós não teremos atividade aqui. Evangelho de João, no capítulo 13, você tem aqui uma cena bastante interessante. É um cenáculo. Você tem aqui o último encontro de Jesus com os 12 discípulos. Há um outro encontro de Cristo com os discípulos, mas apenas 11. Esse é o último encontro com os 12. Judas ainda estava presente. Quando você abre o Evangelho de Lucas, você encontra o contexto da cena que acontece deste encontro aqui. O contexto deste encontro. Uma quinta-feira à noite, Jesus e os discípulos, eles estão reunidos, conforme a orientação, pedido de Jesus, ele gostaria de comer a Páscoa com eles, então diz onde seria a cena. É um cenáculo que acontece este episódio. Uma pequena sala. Os discípulos preparam tudo, eles entram para comer a Páscoa. Sentam à mesa. Isso está escrito no Evangelho de Lucas. Estão comendo a Páscoa. Mas de repente, entre os discípulos, começa a surgir, na verdade já havia entre eles, mas agora fica muito evidente, um pensamento. Quem é mais importante aqui? João? Pedro? Qual deles é maior? Eles nutriram no coração o desejo de que Jesus estabelecesse um reino, mas tirasse o domínio de Roma e ele assumisse a presidência de Jerusalém. E uma vez presidente eleito, com a aclamação do povo, então quem seria o primeiro-ministro, ou os secretários, ou os vários ministros? Quem seria o quê? Eles estão, imagine a cena, Jesus está à mesa comendo a Páscoa com os discípulos, aquela que seria a última Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa.
Porque nesse momento aqui, Jesus está encerrando a Páscoa, iniciando a Santa Ceia. Por que isso? Porque quando você vai a Gênesis capítulo 12, ali diz que a Páscoa ela é comemorada porque estamos olhando para o Cordeiro da promessa. Isso é Páscoa. Comemos um cordeiro, olhando na esperança, na expectativa do Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus está para ser agora sacrificado, então ele está comendo a última Páscoa. Porque depois de sua morte, não se comemora mais Páscoa. Santa Ceia. Agora estamos olhando para trás, reafirmando a nossa fé no sacrifício de Cristo. Essa é a diferença de Páscoa e Santa Ceia. Mas na cena, Jesus está com os discípulos comendo a última Páscoa, e entre eles, uma disputa, entre eles um coração pesado, sentimentos pesados. Lembra que este é o último encontro com os 12 discípulos. É o último. É nesta ocasião que acontece a cena descrita em João no capítulo 13. Quando você abre a sua Bíblia, não vai aparecer os textos na tela, apenas esse que eu pedi que permanecesse aqui todo o tempo. Ora, João 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo colocado no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confere às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Verso 4, João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água numa bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora. Compreendê-lo-ás depois. Disse Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Esta é a cena. O Evangelho de Lucas, do capítulo 22 a 24, descreve ainda com mais riqueza. Jesus se reúne num cenáculo, o último encontro com os discípulos antes de sua morte. Mas entre eles o coração está pesado. Entre eles uma disputa, sentimentos, rancor, presunção, diferenças. É naquele momento que Jesus pega água, lava os pés. É logo após que ele então começa os símbolos da ceia. Trazem à memória o corpo e o sangue de Cristo. Esse é o último encontro com os discípulos. Há um outro encontro com os discípulos, num outro cenáculo também, no Evangelho de Atos. Logo após a ascensão de Cristo, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus pede que os discípulos de novo estejam reunidos. E eu queria pensar um pouquinho com vocês esta manhã sobre esses dois encontros. Esses dois encontros. Um modelo circunstancial de igreja não vai nos levar ao reavivamento, à reforma. Nós precisamos de um modelo consciente e intencional. E Deus sabia disso. A igreja entendeu isso. Tanto que há um bom tempo a ênfase tem sido comunhão, relacionamento e missão. A igreja é um corpo, é um todo, não é um corpo mutilado, é um todo integral. Deus não dirige uma igreja local de um jeito e a igreja, organização de um outro jeito, não funciona assim. Deus não dirige um pastor de um jeito e um outro pastor de outro jeito, se esse outro jeito quer dizer contraditório. Não é assim que Deus trabalha.
Deus dirige pessoas diferentes de maneiras diferentes. E é aqui que nós muitas vezes nos perdemos. Pessoas diferentes, maneiras diferentes. Estou falando porque somos uma comunidade missional, comunidade adventista de Adrianópolis. Mas Deus não cria e nem permite contradições. Somos corpo, somos igreja, somos irmãos. O poder espiritual só vem pela comunhão, e a comunhão só pode ser possível se chegar pela via dos relacionamentos saudáveis. E há várias evidências bíblicas e históricas sobre esse ponto, relacionamentos saudáveis. Vocês vão perceber que eu estou utilizando algumas palavras que estão naquela declaração que temos sempre à porta. Deus não tem problema nenhum em avisar o mundo em poucos dias de que Ele vai voltar. Ele consegue fazer isso. Ele tem poder para isso. Sabe qual é o problema de Deus? É a igreja estar pronta. A igreja está pronta para cumprir o seu papel, enquanto também se prepara para viver na terra como se vive no céu. E esse aqui é o ponto mais importante. E agora eu quero trazer à memória de vocês o último encontro dos discípulos com Jesus. Jesus convida eles para comer a Páscoa. Lembra como eles estavam? Disputas, sentimentos pesarosos, difíceis. A dificuldade de Deus não é evangelizar o mundo, como eu disse, mas preparar a igreja, aquela com quem tem compromisso. Deus precisa de um modelo de igreja, como teve no patriarca Jó. Lembra que Deus olhou para Jó, para a humanidade dos dias de Jó, e é Ele quem diz: viste o meu servo Jó? Deus quer dizer a Satanás e ao mundo: vocês viram a minha igreja? Vocês enxergaram a comunidade adventista de Adrianópolis, a minha igreja? Que extraordinário que ela é. Para isso a igreja precisa estar pronta para agir. Isso quer dizer unida, no amor, poderosa para testemunhar. Entende o que Jesus está fazendo com os discípulos nesse último encontro? Quando Ele pega a bacia e lava os pés deles. Precisa ser como um exército com bandeiras, não como um bando de cabras acuados no deserto. Se alguém a essa altura tem de ter medo, não deve ser a igreja medo do mundo, mas o mundo que deve ter medo da igreja. No passado, nós conhecemos a história. Israel foi rebelde aos profetas. Criticaram, desprezaram, cuspiram, mataram os profetas. Estaríamos nós fazendo a mesma coisa hoje, quem sabe? Quando não estamos percebendo a importância das ordens de Deus. Quando nos organizamos e nos unimos, teremos poder e despertaremos para a missão. Talvez ainda não percebemos isso porque ainda não nos unimos. Estou falando aqui, por exemplo, de grupos pequenos que se reúnam à noite, ao meio-dia, cedo, de manhã, não faz diferença, mas se reúnam para estudar a Bíblia, para orar, para se apoiar. Vocês ouviram o Newton conduzindo a lição agora há pouco? Aqueles que estavam no momento da lição aqui dentro. Ele foi escolhido pela igreja para ser o coordenador de pequenos grupos. Logo após o carnaval, no primeiro sábado de março, o pastor Hudson e o Newton estarão aqui nos conduzindo nesta direção. Olha o que Deus diz, que grupos pequenos se reúnam à noite, ao meio-dia, cedo, para estudar a Bíblia, que tenham um período de oração para que possam ser fortalecidos, iluminados, santificados. É esta obra que Cristo quer que seja realizada no coração de cada obreiro. E se vocês mesmos abrirem a porta para recebê-la, uma grande bênção virá para vocês. Unidade, missão. Mas quando você vai àquela cena, no cenáculo, o último encontro de Jesus com os discípulos, os 12, havia uma condição.
Precisamos deixar de lado nossas conveniências, nossas preferências. Porque eu gosto desse modelo ou daquele, porque assim é melhor, assim é pior. Minhas conveniências. E achamos que temos uma opinião definida sobre igreja, sobre religião, sobre muitas coisas. Lembra que os discípulos estavam exatamente assim, na mesa, comendo a Páscoa. Deixar de lado as nossas conveniências, nossas preferências, nossos gostos, nossos projetos, nossa carreira, nossa reputação, as nossas explicações. Precisamos aprender a estar unidos em torno do Cordeiro. Isso é Santa Ceia. Nós temos o mapa da mina. Isso é o que é mais interessante. Nós temos como extrair o ouro, mas para abrir a mina tem uma palavra-chave: união. Corpo. Estamos falando de comunhão. Estamos falando de relacionamento. E esse é o caminho do empoderamento da igreja para cumprir a missão. E não existe outro. Teólogos, filósofos, estrategistas, mentores podem exaurir os recursos, não vão encontrar outro modelo. Não tem. Até que Jesus volte. Se tentarem. E vão fazer isso. A única coisa que vão conseguir é retardar o retorno de Cristo. Nada mais. Se os discípulos se eles não tivessem permanecido naquele cenáculo em relacionamento, em comunhão, em grupos pequenos, não teria havido o Pentecostes futuro. Não aconteceria. Houve Pentecostes porque eles foram obedientes à ordem de Cristo, e agora o segundo encontro, e é o que eu mencionei com vocês no livro de Atos, no capítulo 1, verso 4 e 8. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Estou lendo Atos 1, verso 4. Permanecei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O que é para nós Jerusalém? Porque a ordem para os discípulos logo depois foi isso. No segundo encontro com os discípulos: permaneçam em Jerusalém, vocês vão receber poder e serão minhas testemunhas. O que seria permanecer em Jerusalém para nós hoje? O que é permanecer na cidade? Que lugar é esse? Primeiro precisamos permanecer na igreja. Se não estivermos na igreja, não vamos receber nada. Depois vem o modus de permanecer. E só tem um modus escatológico de permanecer na igreja: enquanto se busca, enquanto se prepara, enquanto se ora, enquanto se testemunha, enquanto se empodera. Só tem um modus: é unidos. Não tem outro. Enquanto houver separações, divisões, divergências, estamos descumprindo a ordem de Cristo. Não somos igreja. Por que não é possível? Pela falta de evidência? Modelo e paradigma? Chegar à comunhão sem ser pelo meio designado por Deus? Não em multidões, mas em grupos pequenos. Há vários pequenos grupos aqui na nossa comunidade. Vocês vão ver isso sábado que vem. Eu estou enfatizando sábado que vem porque o programa está sendo preparado com muito carinho. Uma mensagem extraordinária. Testemunhos poderosos. Sabe, até pode acontecer nas multidões, mas nunca será coletivo. Eu digo, esse empoderamento. Depois, sim, podemos celebrar, festejar, dançar diante do Senhor, mas precisamos de um motivo. A comunhão que acontece, e somente acontece na adoração ao Cordeiro. É igual e concomitantemente a comunhão com o Cordeiro. Temos de ter comunhão entre nós. Entre nós. E esse é um ponto importante. Em obediência à ordem de Cristo. Eu estou lendo agora Atos dos Apóstolos. Os discípulos esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai, o derramamento do Espírito. Não esperaram ociosos. Ao esperarem pelo cumprimento, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Isso é Santa Ceia.
o lavar dos pés. Os discípulos oraram com intenso fervor para que eles fossem habilitados. Colocaram de parte as suas divergências, o seu desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã, aproximaram-se mais de Deus e, fazendo assim, sentiram que era um privilégio ser associados tão intimamente com Cristo. Aquele que ama a causa da verdade deve orar pelo derramamento do Espírito Santo. Sabe, irmãos e amigos, estes dias de preparo, de profundo exame de coração, naquele último encontro, foi naquele momento que os discípulos sentiram a sua necessidade e suplicaram a unção do céu. E quando você abre a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, Deus cumpriu a promessa. Porque no livro de Atos, no capítulo 2, diz assim: e cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa que estavam assentados. Foram empoderados. O Ser Infinito revelou-se em poder na sua igreja. Era como se por séculos esta influência tivesse sido reprimida e agora o céu se regozijava em poder derramar sobre a igreja as riquezas da graça. Sabe o que é mais extraordinário? Muito tempo se passou desde esse momento do último encontro com os discípulos. Mas o Deus é o mesmo. E Ele quer fazer o mesmo por sua igreja, ainda hoje. O tempo que passou não mudou nada na promessa. A promessa ainda é a mesma. Não é por qualquer restrição da parte de Deus que as riquezas não fluem para a terra em favor dos homens. Na verdade é por nossa culpa. Nossa culpa. Por que não fazemos um pacto entre nós? Por que não fazemos um pacto entre nós e o Espírito Santo de Deus? Não dependemos de nada, nem ninguém. Não precisamos de nada mais do que já temos à nossa disposição. E o que temos à disposição? No epílogo do seu ministério, Jesus, ele trovejou as seguintes palavras: todo o poder me foi dado. O poder lhe havia sido dado para que ele o desse à igreja. Nós somos a igreja. Comunidade Adventista de Adrianópolis, nós somos esta igreja. Nós somos a igreja profética, nós somos o povo do Senhor. Só nos falta uma coisa: viver em tal união, em comunhão, em relacionamentos, em poder. E sabe o que é mais extraordinário? Isso já é o cumprimento da missão. Portanto, já concluindo aqui o pensamento, não volte para casa, para o seu escritório, sem voltar com o rosto iluminado, iluminado da luz do céu, e quem sabe os olhos brilhando de paixão pela missão de Cristo. Quem sabe você esteve no deserto, na sarça ardente, no monte da transfiguração, mas hoje você está no cenáculo. Não volte para o seu escritório, para a sua casa, para a sua oficina, a mesma pessoa. Volte com o rosto iluminado e a resplandecer de consagração de uma nova pessoa. Tenha coragem, a sensatez, a humildade de voltar uma nova pessoa, renovada, transformada, cheia do Espírito. E se alguém perguntar: mas o que houve? Diga: estive com Cristo. Estive unido em torno do Cordeiro, estivemos em união com o Espírito. Então, se lhe perguntar: e o que vamos fazer? Responda com humildade, mas com poder. Aquilo que você experimentou aqui. Os diáconos,
eu imagino que já estão se preparando, já estão a postos. Porque hoje nós temos aqui 2 símbolos extraordinários que nos trazem à memória aquele encontro. Hoje nós temos o pão e o vinho. Conforme a orientação de Deus, pão sem fermento. Vocês vão receber, os diáconos vão entregar para vocês agora. Vocês vão pegar um pequeno kit, onde você tem pão e vinho. Pode entregar, os diáconos já podem entregar. Símbolos do maior sacrifício de Cristo, que nos traz à memória aquele último encontro com os discípulos, que nos convida a examinar a nós mesmos, a nossa vida, o nosso coração. E se houver alguma coisa, podem servir, por favor. E se houver alguma coisa que precisa ser deixado de lado, este é um momento importante e solene para isso. Enquanto os diáconos estão entregando para vocês, eu quero ler aqui o texto do Evangelho. Apenas receba, não use ainda. Estou lendo 1 Coríntios capítulo 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Ainda no Evangelho. Mas voltando agora a João, ele escreve assim, estou no capítulo 6. A partir do verso 54. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Mas quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. E assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. No último encontro que Jesus teve com os discípulos, ao estabelecer a ceia, Jesus estava fazendo um apelo aos discípulos, para que eles vivessem unidos, entre eles e com o céu. Hoje nós temos aqui os símbolos da ceia. Que de fato, ao você participar destes símbolos, no seu coração, o verdadeiro desejo seja de haver unidade, comunhão, que haja um corpo, com o meu semelhante, mas com o céu. Pai querido, derrama sobre nós, ó Pai,
do mesmo Espírito que derramaste sobre Moisés no deserto, sobre Elias no Monte Carmelo, sobre os discípulos no cenáculo. Quer tomarmos agora, Pai, dos símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Dá-nos o teu perdão, Senhor. E acima de tudo, reafirma nossa fé, nossa comunhão com o céu. Abençoa, Pai, cada um destes símbolos, cada pessoa que está usando-os agora, e o fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode usar, pode comer o pão, símbolo do corpo. Logo após, o faça em espírito de oração. O suco de uva. Amém, Senhor. Feche os olhos mais uma vez. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre nós e nos dê a paz. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.